Então, boa tarde a todos. A aula de hoje vai ser com o professor Alexandre Rosa. Nessa aula de hoje, ele vai falar sobre a dissertação dele de mestrado, né, feita na Unesp. E essa dissertação é sobre as técnicas estendidas, né, na performance e no ensino do contrabaixo acústico no Brasil, né? Então, ele fala um pouco da experiência dele tocando peças do século XXI e ensinando também essas peças para alunos, né, no projeto Bacarelli. Ele conta um pouco da experiência dele. Então, vou passar a palavra para o professor Alexandre. Uma boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer ao professor Ricardo pelo convite, né? É sempre uma honra a gente poder expor o nosso trabalho, assim, e poder contribuir um pouco, né, também com um assunto que às vezes nem é de conhecimento de todos, né? Assim como não era de meu conhecimento, né, as técnicas entendidas da música contemporânea, e foi isso que me levou a procurar academia. Depois de 20 anos de feito o meu bacharelado, né? Eu fiquei 20 anos afastado da academia, em orquestras, e aquilo começou a me incomodar, porque eu via muita coisa da música contemporânea que eu realmente não conseguia ter um entendimento, conseguir fazer aquilo de uma forma mais profunda, né? Então, foi aí que eu resolvi voltar e fui na Unesp, a Universidade aqui de São Paulo, onde a professora Siona Rai estava com uma disciplina sobre música contemporânea, e dali eu fui tirando assim as ideias, né, para poder elaborar essa dissertação de mestrado. Ao mesmo tempo, eu estava também no Instituto Bacarelli, realizando a iniciação musical com crianças a partir de 6, 7 anos de idade. Eles haviam comprado os contrabaixos pequenininhos, né? E a gente estava fazendo esse trabalho, e também me incomodava muito. Eu não queria de forma alguma começar com eles um trabalho da forma que eu que tive a iniciação ao instrumento, que é aquela forma mais tradicional, na meia posição, né? Eu sempre achei que os extremos do contrabaixo, tanto a meia posição quanto lá embaixo no capotasto, são as duas posições mais tensas do instrumento, né? É uma disposição física mesmo, corpórea, que não é tão interessante. E junto a isso também tinha a necessidade de musicalizar, né, de fazer a musicalização dessas crianças junto com o ensino do instrumento, que era algo também muito desafiador para mim, muito novo. Então, eu fui pesquisando, fui realizando as minhas pesquisas e percebi que até as técnicas estendidas poderiam ser uma excelente possibilidade de realizar essas coisas conjuntas. E fui colocando em prática realmente, né? Fui tentando assim desde a primeira aula já fazer os alunos tocarem, né, o instrumento, né? Assim, realmente eu já dava o instrumento na mão deles, eu com o instrumento também do outro lado, e eles um pouco na imitação, assim, me vendo, a gente começávamos já a explorar aspectos musicais, né, rítmicos e melódicos e sonoros, com pizzicato, cordas soltas. E também eu fui, assim, desde o começo, já pedindo para eles realizarem composições. Como assim, né? Composição, se ele nem sabe tocar o instrumento? Pois é, mas é que eu acredito que todo ser, toda pessoa é um sujeito musical. Ele tem alguma referência musical, existe nele. E que ele, de alguma forma, vai conseguir ter a capacidade de traduzir isso para o seu instrumento, no caso, o contrabaixo, né? E que seria uma maneira também de ganhá-los no lado da motivação, fazê-los ficarem motivados para aquele estudo, porque nem todo mundo é motivado a realizar escalas e arpejos desde o início. As pessoas querem, elas têm necessidades de alguma forma, de alguma expressão também, para depois, quando ganharem um pouquinho mais de entendimento daquilo que elas estão fazendo tudo, aí eu introduziria essas questões da música tradicional, né, do ensino tradicional. Para isso, eu fui buscar uma teoria
chamada a teoria de Alzubel, que ele fala exatamente disso, de você introduzir algumas questões antes do objeto principal. Então, o objeto principal que seria o estudo tradicional, as escalas e arpejos, as peças, excertos orquestrais, tudo que a gente sabe que tem que ter no estudo tradicional. Mas, antes disso, você fazer uma introdução com outros elementos. E do meu lado, assim, com as crianças, foi exatamente mais pelo lado da motivação mesmo. Então, para isso que eu fui pesquisar as técnicas estendidas e achei que elas seriam um bom caminho, né? E, assim, eu gostaria de... Eu posso ficar aqui fazendo explanações sobre as técnicas estendidas, mas eu gostaria de alguém falasse para mim, assim, uma das pessoas que estão assistindo, o que entende por técnicas estendidas? Qual é a primeira ideia que vem quando ouve falar de técnicas estendidas? Alguém pode me responder? Vamos lá, alunos, não se acanhem. Diego, Alisson, Bela, pode falar. Qual que é a ideia que vem à mente, assim, Diego? Alisson, Bela? Pode falar, poucas palavras, assim. O que vem à mente são, boa tarde, professor, Boa tarde. são técnicas diferentes do que a gente já está acostumado a ver. Isso é o que eu entendo como técnica estendida. Até que ela tem uma extensão de uma que já existe, algo que vem puxando ali. Meu Uhum. pensamento é esse aí. Certo, certo. Quem mais? Tá. Então é assim, deixa eu falar para vocês. Eu acreditava, quando eu comecei a pesquisar, que as técnicas estendidas era algo muito exclusivo da música contemporânea, né? Só da música dos nossos dias. E aí, quando você faz um trabalho de dissertação, em geral tem uma parte que chama revisão de literatura. Quando eu fui me deitar, fui me colocar nessa questão da revisão de literatura, eu percebi que as técnicas estendidas, elas são muito antigas. Elas, assim, isso remonta desde dos anos 1600, sabe, com Cláudio Monteverdi. Quando Cláudio Monteverdi coloca no seu Il Combattimento de Clorid e Tancredi para a viola puxar a corda até bater no espelho, então ele já estava ali prenunciando uma técnica estendida. E o que é? Então, a técnica estendida ela tem dois conceitos, essencialmente. Um conceito é você usar o material tradicional, então o contrabaixo, a forma de tocar, de uma maneira inovadora, de uma maneira que ninguém tinha usado, que foi o que Monteverdi fez. Quando ele pede para puxar essa corda e bater no espelho, ninguém tinha feito isso até então. Quando ele pede para as cordas tocarem em trêmulo, também foi uma técnica estendida. Ninguém tinha usado trêmulo até então. Então, esse é o primeiro conceito. É o material tradicional tocado de uma maneira diferente, que é mais ou menos o que disse o Diego. E tem uma outra forma, que é o material, a música tradicional, mas num contexto diferente. Então, por exemplo, o contrabaixo sendo tocado com uma eletrônica, isso também se torna uma técnica estendida, porque você tradicionalmente não toca, né, com eletrônica, não estou dizendo só amplificação, mas com softwares, né, onde tem um microfone na frente com softwares. Então, isso aí faz também, coloca o instrumento num contexto também diferente, que também vira uma técnica estendida. Então, voltando aqui para a minha dissertação, o primeiro lugar que eu me identifiquei, um uso na página 11, foi na peça Batalha, do Bieber, que é uma peça de 1673, onde ele usa um contrabaixo preparado. Ele pede para o contrabaixista colocar uma folha entre as cordas e tocar a corda lá solta nesse ritmo que está aí, ó, tá 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 tá, imitando um tambor militar.
Então era um contrabaixo preparado já, você percebe? Coisa que o John Cage veio fazer com o piano no século XX, o Bieber estava fazendo com um contrabaixo em 1673. Aí, ainda dentro dessa questão da revisão da literatura, que é importante a gente perceber, ainda dentro dessa peça do Bieber, ele faz uma escrita musical onde ele tenta simular um movimento dos soldados depois da batalha, felizes, que beberam e tal, e a maneira, ele tentou, através da escrita dele, fazer isso. E também ele tenta... faz um contrabaixo também batido, como se fossem os tiros de fuzis em cânone, assim, em antífonas. Então, eram vários recursos novos que ele traz nessa batalha dele. A gente seguindo ali na página 13, a gente vai ver uma outra técnica estendida, que é o Beethoven. O Beethoven, na sua Sexta Sinfonia, para descrever uma tempestade, o trovão da tempestade, ele faz o contrabaixo tocar semicolcheias, enquanto os violoncelos tocam uma quintina. Então, isso forma um clusters que isso traz essa lembrança desse som do trovão, essa coisa que está ali acontecendo ali embaixo, assim, antes de surgir a tempestade, né? Isso era uma forma de escrita musical absolutamente nova, né? Então, sem dúvida nenhuma, uma técnica estendida. Eu defendo como dessa maneira esse trecho aqui. Assim como foi estendido também, o Beethoven escreveu o recitativo da Nona Sinfonia, porque recitativo era uma coisa para voz, que só a voz deveria fazer. E Beethoven faz o contrabaixo, né, junto com o violoncelo, cantar ali, né, no começo do quarto movimento da Nona Sinfonia, aquela coisa maravilhosa que ele deixou para a gente, né? Então, aquilo ali também eu posso considerar como técnica estendida. Eu sigo aqui falando de vários aspectos mais, o próprio Bottesini, o nível que ele levou o contrabaixo, né? Aquela coisa, essa caricatura que está aparecendo aí é bem interessante, porque dá para ver o espelho, né, que o Bottesini tocava, como era curto. Então, a maior parte das composições dele, Bottesini tocava a la italiana, como se dizia, né, fora do espelho, puxando a corda um pouquinho de lado. E quem conhece as composições de Bottesini sabe, né, assim, a grandeza que ele foi para o repertório, e aquilo tudo era muito inovador, muito inovador. Aquelas questões todas, os harmônicos todos, o cantabile que ele trouxe, realmente incrível. Um pouquinho antes, né, de Bottesini tem o Berlioz, né? O Berlioz também foi o primeiro a usar o contrabaixo em divisas assim de 4 vozes, né? Ele monta esses acordes aí um pouquinho abaixo aí do Bottesini, tem os acordes na Sinfonia Fantástica do Berlioz, né? Tem esses acordes aí que ele monta. Isso nunca tinha aparecido na história da música antes, né? No contrabaixo. Depois um monte de gente vem a utilizar isso. O próprio Villa-Lobos utiliza muito, né? Esses divisos em mais de 2 vozes, né? E Ravel também, a gente na outra página a gente já pode ver passagens de Ravel, onde ele também inova muito com os harmônicos dele, com os divises. Isso tudo são novidades que vão aparecendo e que são técnicas estendidas. Por quê? Por causa disso. Assim, é o instrumento tradicional sendo utilizado de uma maneira que ainda não havia até então sido utilizado daquela maneira, né? Isso nasce do quê? Da necessidade dos compositores avançarem com a linguagem, avançarem com a música, né? É uma necessidade mesmo. O compositor, aí a gente chega aqui na página 16, o Gustav Mahler, na sua terceira sinfonia, ele chega a escrever aqui, né? Ele escreve o Gustav Mahler, ele foi regente, né? Ao mesmo tempo que ele compunha, ele era regente. Então ele entendia muito sobre o funcionamento de cada instrumento dentro da orquestra. Então ele sabia escrever muito bem para cada naipe. E ele foi o compositor que mais escreveu texto na partitura.
Quando vocês tocarem Mahler, vocês observem, vai ter muito texto escrito, em alemão sempre, né, porque ele era austríaco, né? Mas é muita coisa e é muito importante o que ele escreve, é fundamental para a interpretação. Então aqui ele escreve na terceira sinfonia, ó, mit höchster Kraft der Haltung, sodass die Saiten durch die hältige Vibration beinahe berühren mit dem Griff der Harte der Gerafen. Quer dizer, isso quer dizer, você tem que tocar com tanta intensidade esse trêmolo, no 32, Vorwärts, com tanta intensidade, de modo que as cordas, através da vibração que você produz, elas têm que bater no espelho. Assim, ao mesmo tempo que elas estão sendo tocadas com o trêmolo, tem tanta intensidade que ela tem que bater no espelho também. É para gerar muito ruído. 3 Fs com muito ruído, né? Então, é por isso que o Mahler, isso já diz muito sobre o estilo da música dele, né? Ele é uma pessoa que está ali contemporânea de Freud, né? Ele é um compositor que trouxe para dentro da orquestra sinfônica os vários planos de dinâmica. Então, o contrabaixo pode estar tocando assim e pode ter um violino tocando pianíssimo na época de violino. Por quê? Porque ele traz essa complexidade que a psicologia já estava tratando com os seres humanos para dentro da música, esses vários planos de consciência, né? A gente tem o plano consciente, o inconsciente. O Mahler já veio trabalhando com tudo isso na música, através da dinâmica, principalmente. Articulação também, mas principalmente através da dinâmica. Então, isso é fundamental. Então, você percebe o quanto a técnica estendida ela é fundamental para o entendimento dos compositores e para você saber como interpretar aquilo, né? Se você não souber que lá em Bieber, 1773, aquele papel lá é para imitar um tambor militar, isso perde sentido, né? Por outro lado, você sabendo isso ganha todo o sentido. Você percebe? Então, é para isso que serve o estudo das técnicas estendidas. Ela vai te trazer uma compreensão maior sobre a música, sobre os estilos, sobre tudo isso. Seguindo aqui agora, eu não sei quem já ouviu ou já teve a oportunidade de tocar Salomé, a ópera Salomé de Richard Strauss, que no momento em que a história de Salomé é clássica, né, que pede a cabeça do João Batista numa bandeja de prata, né? Então, no momento que é cortada a cabeça do João Batista, quem que está lá para fazer isso? O contrabaixo, né? Aliás, contrabaixo é assim, né, gente? Quando é elefante, quando é tempestade, quando é morte, quando é as profundezas do inferno, essas coisas, tudo é contrabaixo, né? Os compositores sempre usam contrabaixo. E aqui também, Richard Strauss usa o contrabaixo, e ele descreve aqui, ele escreve lá embaixo também em alemão, ó. Tá vendo? É outro compositor que escrevia as coisas, né? A gente tem que ler, todos os compositores escrevem. Ele fala aqui que o arco deve ser muito curto para que o som produzido seja como um gemido, como uma mulher gemendo. E ele escreve aqui esse si bemol, só que a gente tem que ler direitinho. Se a gente for tocar esse si bemol que ele escreveu, a gente vai tocar uma oitava abaixo, não vai dar o efeito. Ele pede também, porque ele pede que isso aqui seja tocado puxando a corda de lado. Então, onde que é puxando a corda de lado? Você tem que se lembrar que puxando a corda de lado é a maneira italiana antiga de tocar, na região mais aguda do instrumento, porque o Strauss escreve na região mais aguda do instrumento. Ele escreveu o som real, então, esse si bemol, na partitura. Ele não é, na verdade, ele é um som real. Então, ele está lá embaixo, no final do espelho, esse si bemol, e ele deve ser tocado da maneira italiana, puxando de lado, não apertando a nota no espelho. Para daí você conseguir o efeito que ele queria, esse grito de mulher. O horror, né? O horror dela ver que ela conseguiu aquilo, que cortasse, ver a cabeça do João Batista na bandeja, né? Então, mais uma vez eu digo, isso é a possibilidade de você realmente chegar na essência do que o compositor queria, né? Seguindo aqui, tem vários exemplos mais, mas isso aqui é particularmente importante. Aí mesmo, Ricardo, essa partitura, a Threnody for the Victims of Hiroshima, né? Hiroshima.
a Trenodia, né, para as vítimas de Hiroshima, que é uma composição para 52 instrumentos de cordas, do Penderecki, do Christoph Penderecki, que eu tive, inclusive, a felicidade de tocar com ele, faleceu ano passado, né, Penderecki. E eu tive a oportunidade de tocar com ele umas 3 vezes aqui na USESP, ele esteve aqui. Infelizmente, a gente não fez essa peça, eu gostaria muito de ter tocado, mas não tive a oportunidade. Mas ela foi feita no Teatro Municipal. E eu me lembro que a contrabaixista Valer Albright estava na época como primeiro contrabaixo lá, e conversei com ela sobre as dificuldades dessa peça. É uma peça extremamente complicada, porque ela o tempo inteiro, essa notação que a gente está vendo aí, é para se tocar no cavalete e no estandarte. Então, é uma peça que realmente ele explorou o instrumento para além das cordas, né? Então, é uma exploração. As técnicas estendidas também trabalham com isso, de você buscar a totalidade dos sons que o instrumento pode oferecer. E foi isso, essencialmente, que o Penderecki usou para fazer essa obra dele. Foi uma forma que ele encontrou, né, de homenagear as vítimas de Hiroshima, né, de trazer essa lembrança de Hiroshima. É uma obra que eu recomendo muito que vocês ouçam, quem ainda não conhece. Tem uma gravação no YouTube, inclusive com a partitura. Eu recomendo muito, anotem o nome. O professor Ricardo pode fazer isso, depois passar para os alunos ouvirem, porque realmente expande muito a nossa capacidade auditiva, de compreensão, de entendimento do que é música. Vocês vão ouvir ali, tem uma questão até visual. Essa partitura do Penderecki, ela entra dentro daquilo que a professora Kasnock classificou como uma partitura gráfica. Vocês vão ver que tem momentos que parece que são aviões realmente, e a sonoridade que a gente vai ouvir é mais ou menos isso. Esse trecho aí, então, é um divise de 8 contrabaixos. Tá vendo? A peça precisa de 8 contrabaixos e é um divise. É o divise deles 8 aí. Cada sinal desse, aqui na página seguinte, na página 18, tem a bula, né? Que a gente diz de bula. São as indicações do compositor, né? Então, aqueles sinais que estavam ali na parte anterior, era aquele de tocar entre o cavalete e o estandarte, e para tocar no cavalete, né? E, bom, eu recomendo muito que vocês ouçam essa peça, que ela expande realmente a nossa consciência bastante sobre as questões musicais. Aí, partindo disso, eu trago, então, já... depois de feita essa revisão de literatura, quer dizer, toda essa parte, na verdade, foi uma introdução, foi só para discutir o conceito do que é técnica estendida, né? Dá licença só um instante, gente, tomar um chá aqui. Então, essa introdução foi para isso, para a gente discutir esse conceito, para entender que técnica estendida não é algo exclusivo dos nossos tempos, ela sempre existiu, ela sempre esteve a serviço dos compositores, da necessidade deles extraírem algum som do instrumento, seja expandindo de uma maneira convencional, estendendo de uma maneira convencional, seja estendendo de uma maneira não convencional, buscando outras sonoridades na sua totalidade, né? Batendo no instrumento e por aí vai. Isso se reflete... A segunda parte da minha dissertação aí eu coloco de uma forma mais ampla, né? A revisão de literatura, cito outros exemplos, e daí eu falo das questões de pedagogia mesmo, né? Não só do ensino do instrumento, mas eu busquei também questões na educação, né? Teorias como de Piaget, como do Swanwick, do Tillman, ou do Harry Graves, né? Para tratar de motivação, para tratar de tudo isso. E aí eu vou citando isso. E uma pessoa que eu identifiquei que trabalhou, que fez um trabalho assim, 2 pessoas, na verdade, que usaram um trabalho assim, com técnicas estendidas, foi a Valentina Daldelgan, que ela fez na dissertação dela também de mestrado, que se chama Técnicas Estendidas de Música Contemporânea
no ensino de flauta transversal para crianças iniciantes. Ela também traduz, ela traz um trabalho assim também. E o Ernest Widmer, que é daí, né? O Ernest Widmer, ele é fruto da UFBA, né? Trabalhou na UFBA há muito tempo, e ele escreveu o seu Ludus Brasiliensis, que é uma série de 5 cadernos de peças progressivas para piano solo, onde ele trabalha também um pouco, assim, tenta abrir, expandir os caminhos para os estudantes através da música contemporânea, né? Eu acho que é interessante também falar que não é muito conhecido, né? Mas o Widmer tem um concerto para contrabaixo, né? Sim. E orquestra. É uma Sim. peça que não é muito conhecida, que eu acho que foi poucas vezes tocada, né? Aqui em Salvador, foi tocada pelo Pino, né? Que Para quem for a dedicada, né? composição e o Pino parece que teve eles eram colegas, né? O Pino era um antigo professor de contrabaixo aqui da UFBA, né? O Pino Sim. Onis, que era um italiano. E houve uma colaboração muito grande entre os dois, né? O Widmer era professor de composição aqui na UFBA, e o Pino foi quem estreou a peça, e ao longo da composição, o que se conta na escola de música é que ele sempre mostrava para o Pino, pedia sugestões, via as possibilidades do instrumento também, para poder compor para o instrumento, né? Eu não conheço, eu nunca ouvi essa peça. Sim. Eu sei que ela foi feita depois pelo Luciano, né, Carneiro, da UFPB. Ele tocou, se não me engano, ele tocou no Rio e em São Paulo também, essa peça, mas há décadas atrás. Não sei dizer quando foi. Não sei se ele tem gravação, mas é uma peça que, até onde eu sei, há muito tempo não é tocada. Sim, mas você tocou num ponto importante, que é um ponto que eu ia entrar agora, que eu começo a falar a partir da página 34 da dissertação, que é a colaboração entre o performer, o instrumentista e o compositor. Porque o performer também pode ser protagonista do avanço da linguagem do instrumento, ao lado do compositor, mostrando para o compositor as possibilidades que o instrumento apresenta, né? Então, eu trabalhei dentro dessa linha também, né, nessa minha dissertação, e desse meu trabalho, desculpa, gente, eu estou com uma corinzinha aqui, mas não é Covid, não. Eu já fiz o teste, não é, não. Mas dentro desse meu trabalho, eu utilizei 3 obras que já estavam compostas, né, que é o quarteto do João Pedro de Oliveira, o Adágio, a de Berg, da Silva de Luca, e a Interação do Raul do Vale. As outras 2 obras do meu recital de formatura, deixa eu fazer uma propaganda, né, que geraram esse CD aqui, ó, Base 21, tá lá no Spotify, tá no YouTube, no meu canal. Quem não conhece ainda, por favor, vai lá, dá uma escutada. Alexandre, antes de Oi. falar qual dessas peças você quer que coloque, a gente pode botar primeiro para as pessoas ouvirem e aí depois você comenta um pouco a peça. Acho que pode ficar mais interessante assim. Sim, Qual com você quer certeza. que eu coloque? Eu quero que você coloque o Resto no Copo, que essa obra foram 2, só um instantinho, só para completar o raciocínio, porque 2 obras eu colaborei diretamente com o compositor, não escrevendo, mas trabalhando com ele e dando sugestões e mostrando, que foram os Gestos, do Danilo Rossetti, e o Resto no Copo, que é essa que a gente vai ouvir, que é a primeira composição brasileira para contrabaixo e live electronics. Deixa eu explicar como funciona o live electronics. Então, o live electronics é assim, tem um microfone na frente do contrabaixo, captando todas as frequências. E conforme, então, a altura e a dinâmica que eu toco, esse microfone está ligado a um computador, que está com um software que foi composto também, esse software foi trabalhado, né, programado pelo compositor, juntamente com a partitura, para interagir com a minha execução. Então, conforme a dinâmica e a altura que eu toco, ele gera uma série de frequências. Então, para quem está ouvindo, ele escuta o som acústico do contrabaixo,
com a partitura, as notas que o compositor escreveu, e escuta essas frequências que esse software gera. E esse é o Live Electronics. Por isso que a cada execução vão aparecer diferenças, porque por mais que você estude e trabalhe, cada execução você tem uma questão acústica também que interfere tudo, e você nunca toca exatamente igual. Então, isso gera frequências diferentes, né? O que a gente vai ouvir aqui, eu vou mostrar de novo para vocês, está aqui, ó, CD Bass 21, ó. Foi gravado ao vivo. Isso aqui é o meu recital de formatura do mestrado, né? Isso foi em 2012. Então vamos ouvir um pouquinho do O Resto no Copo. Ricardo. Ricardo, obrigado. Sim. A peça tem 12 minutos, ela tem 7 sessões. Se a gente pudesse passar por cada uma, deixa eu só comentar um pouquinho. Essa é praticamente a primeira sessão. Eu quis deixar ela tocar inteira. Ela é uma variação em cima do Mi, corda solta, a quarta corda, e o Si bemol, é um trítono. E é uma variação basicamente em cima disso, e vocês perceberam como às vezes vem uns acordes, parece um órgão, né? Que é a inversão disso. Esse software, então, essa primeira programação, ela foi feita toda em cima disso. Então, a gente pode seguir agora, vai vir a segunda sessão, que é o Pizzicato. Pode pôr um pouquinho.
Ricardo, deixa eu falar um pouquinho de novo. Então, aqui a gente vai percebendo as formas, né? Então, aquela parte que eu falei inicial, ela para a interpretação, a gente pode pensá-la como se fosse uma introdução, aqui como se fosse um segundo movimento, onde aqui ele trabalhou os movimentos, intervalos de quarta, né, descendentes, e o trítono também. Tem um Lá, Mi bemol, que depois vai para o Mi natural, se resolve e termina com esse trêmulo. Agora, o trecho que vai vir aqui, a próxima sessão, é uma simples afinação, porque ele pediu, e aí entrou a minha interferência também de novo, porque ele pede para que haja uma mudança da quarta corda para o Ré natural. Aí eu falei para ele, vamos colocar isso como estrutural. Enquanto eu estiver afinando, que sejam geradas frequências também, que esteja dentro da música. Então pode soltar, vocês vão ouvir isso agora. Isso, aqui foi uma outra sessão. Essa sessão foi, então, eu afinei, né, a quarta corda em pizzicato, né, tocando a segunda e fazendo o Mi descer para o Ré. E aí eu toco essa sessão, ela é basicamente um trêmulo no Ré, na quarta corda, com as notas agudas da série que o compositor elaborou para a música. Por isso o nome da música, O Resto no Copo, foi esse resto no copo que deu a série para ele, porque esse resto no copo é como se fosse uma sinfonia doméstica, né? Eu vou explicar porque é uma história interessante. Toda vez ele tirava a mesa do jantar, que era a função dele, lavar a louça, ele via que a esposa dele sempre deixava um restinho. Qualquer bebida que ele pusesse, um suco, uma água, um chá, um vinho, ela sempre deixava um pouquinho. E ele foi mudando os recipientes dela, os copos, né, iam mudando conforme a bebida, e ele foi vendo que tanto que ela deixava era sempre proporcional ao copo. Então, disso aí, ele tirou essa série que eu acabei de tocar, que são aquelas notas agudas na corda Sol, enquanto eu faço trêmulo na corda Ré, e aquelas notas agudas foi a série que resultou para ele. Isso só para explicar o nome, então,
o resto no copo, essa sessão que foi. Agora, então, é a quarta sessão, né? Pode colocar, por favor. Aqui, ó, Ricardo. Então, essa foi a sessão tocada com a quarta corda, ainda também em Ré, afinado em Ré, né? Uma espécie de um recitativo, ele também está sempre brincando com Si bemol, Lá bemol, Sol natural e o próprio Ré, né? E agora, um outro trecho, é a afinação novamente, agora dessa vez com um arco, para voltar ao Ré em Mi natural novamente, voltar à quarta corda em Mi natural novamente. Depois vem as duas sessões finais, onde eu já vou comentar agora. Essa afinação, ela gerou uma das partes mais incríveis que eu acho, assim, as frequências eletrônicas que vêm depois dela, assim, é uma coisa, eu deixei ela ficar soando um bom tempo, assim, porque eu estava curtindo muito, achei muito lindo aquilo que foi gerado. Daí vem, então, uma sessão em trêmulos, quase toda nesse intervalo também de trítono, né? E finalmente a sessão final, onde é que é a sétima sessão, que é uma sessão de percussão, onde eu uso o contrabaixo só percutindo mesmo com as duas mãos, né? Que foi uma sessão que eu pedi para ele deixar assim, né? Que a sétima sessão fosse só de percussão. Então agora já está chegando para o fim, vamos ouvir então essa sequência aí, o que aconteceu.
É interessante essa última frequência, né? Ficou parecendo um clarinete, assim, né? E, bom, então essa foi a peça que eu desenvolvi junto com o Rael Toffolo, essa peça foi premiada no concurso da Funarte do Rio de Janeiro, né? Em 2014, ela teve um prêmio de música contemporânea lá. E para mim foi uma grande libertação poder trabalhar essa peça e poder estudá-la e poder apresentá-la, porque é uma obra, e como outras obras de técnicas estendidas, e por isso que eu incentivo muito esse estudo, que você não tem gravação anterior para ficar ouvindo, para ficar copiando, que você não tem parâmetros, é você que vai definir os parâmetros. E muitas vezes no momento da execução. Então, quando eu percebia que estava acontecendo aquelas frequências, eu ficava ali parado, curtindo, ouvindo. Então eu estava com a minha escuta, isso é música de câmera. Eu estava tocando sozinho? Não, eu estava tocando com software e ele gerava esses sons e eu ouvi-lo também. Senti o momento que eu ia passar para outra sessão, né? Então é algo que traz um grande ganho para o intérprete, né? Para o estudante, para o profissional, seja o que for. Por isso que eu incentivo muito, muito, muito. E eu abordo esses aspectos também na minha dissertação. Eu falo, a partir ali da página 63, acho que é isso. A preparação para a performance. Eu Alexandre, descrevo. espera só um minutinho, que eu vou botar novamente a dissertação aqui para apresentar. Eu queria fazer uma perguntinha. Eu queria que você explicasse como é essa partitura, né? E também queria saber se você já tinha feito alguma vez algum trabalho desse tipo de música eletrônica ou nessa pegada de trabalhar improvisação, aleatoriedade, e como é essa partitura, né? Como vocês montaram essa partitura, até um pouco para os alunos terem uma noção de como é essa partitura, o que está escrito ali, o que você, na hora, improvisa, você improvisa em cima de um tema que está escrito ali, como é essa partitura? Eu queria que você explicasse isso. Primeiro, deixa eu falar que antes de eu fazer esse trabalho aqui, a música contemporânea era para mim uma total desconhecida. Ela só era assim, era aquela coisa de tocar na orquestra, a música contemporânea. Como solista, eu nunca tinha feito nada. Como solista, eu estava naquele repertório tradicional, Bottesini, Van Halen, Dittersdorf, Dragonetti, Radamés-Inhata, quer dizer, o repertório tradicional, convencional que a gente toca para se desenvolver como contrabaixista, né? E na orquestra, algumas vezes eu tinha oportunidade de tocar música contemporânea e para mim sempre ficava faltando elementos, né, para eu me desenvolver melhor. Sobre a partitura, então por isso que eu digo que para mim foi um grande ganho como músico poder começar a trabalhar com repertório de música contemporânea, né? Sobre a partitura, especificamente, todas as partituras estão analisadas na minha dissertação. Essa aí, o adágio que você está passando, essa é um quarteto, é uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi. Isso é uma coisa assim, você escuta o compositor. Eu vou voltar no resto do copo, mas só para falar um pouquinho do adágio, que está para um pouquinho numa partitura aí. O compositor, ele se usou de um elemento chamado o ruído rosa. Ele tentou com 4 contrabaixos, o ruído rosa, né? O rosa. Ele tentou com 4 contrabaixos, 4 contrabaixos acústicos, aqui só acústico mesmo, fazer com que soasse como se fosse um instrumento eletrônico só. Então é incrível também. E aqui no adágio,
tudo está absolutamente escrito, cada nota. Isso eu fiquei 6 meses trabalhando com os meus alunos mais adiantados, botando o metrônomo a 50, 2, 3 vezes por semana, trabalhando cada trecho para a gente conseguir tocar isso. Isso porque, assim, eles encararam esse desafio de estudar a peça comigo, sabe? Passo a passo. Essa partitura também vale a pena a gente voltar depois nisso aí, Ricardo, mas vamos encerrar ali a questão do Live Electronics. A partitura do Live Electronics está ali a partir da página 50, 56. Você vai ver que é uma partitura absolutamente convencional. A partitura em si, para o instrumentista, não tem nada assim muito diferente. Tem as indicações do que eu ia mostrando para ele, tá vendo? É isso. É uma nota Mi, que você toca o pizzicato Bartók, tem um sinal tradicional lá, né? E que depois vai ter um slap pizzicato com a mão direita, recosteando no espelho. Aí você pode ir para outra página, você vai ver aquele trítono que eu falei. Quando você toca esse trítono com essa dinâmica, ele gera aquele acorde invertido. Depois tem aqueles harmônicos artificiais, tá vendo? É uma partitura absolutamente tradicional. Na partitura não tem nada de como o Penderecki lá, né? O Penderecki, sim, a partitura dele é gráfica, tudo. Essa aqui não, é uma partitura tradicional com as indicações. Na outra página continua, ó. Aquela parte da afinação que eu falei, olha lá como ele escreve, ó. Tá vendo? O PO4. Esse PO4 é o software. E isso está acontecendo lá no computador. Isso o instrumentista não precisa se preocupar. Tem que ter uma pessoa que esteja no computador fazendo difusão sonora disso, os ajustes sonoros ali no momento. Eu tive a sorte de tocar com o próprio compositor. Depois, quando eu fiz o meu recital em Campos do Jordão, ele também teve a possibilidade de vir comigo e foi incrível, né? Então, a partitura você vê que é muito simples, né? Ela não tem nada. E na outra página é aquela seção de tremos que eu falei para você, que são em quintas e trítonos, que é um trecho bem rock and roll mesmo, né? Muito forte, sempre fortíssimo, sul-ponticello, é realmente muito forte. E depois, o trecho final, só ali é uma livre improvisação. O resto, Ricardo, está tudo escrito. Aqui sim é um livre improviso. Então, tem o texto todo lá, que eu conversei com ele, com uma forma que a gente poderia escrever, né? E onde eu termino, então, abraçando o instrumento, que é para eliminar qualquer tipo de ruído desse. E, no caso, na gravação que saiu no CD, sobrou essa frequência que parece um clarinete, assim, né? Encerrando a peça. Eu gostei muito disso, assim. Então, a partitura é muito simples, muito convencional, o que é também um grande desafio para o intérprete, né? Quando você se depara com uma coisa que nem essa, você olha assim, você fala 50 segundos, não tem nada escrito, né? Muita gente pode se inibir, não conseguir realizar absolutamente nada. Você entende? Então, nem sempre você ter uma partitura com muitas coisas vai fazer você tocar melhor ou não, né? Ter uma performance melhor ou não. Ele tem mais um pouco ali para frente, mas é sempre assim, sempre falando. Aí eu faço a análise, né, das técnicas estendidas. Mas eu queria falar que a gente fosse ali para frente para falar da preparação, né, para tocar essas obras, né? Como eu fui me preparando para cada uma dessas obras, né? E, por exemplo, a peça de Berg, na página 66, 65 e 66, a de Berg, da Silva de Luca, ela escreveu essa peça numa viagem que ela fez, isso aí. Ela escreveu essa peça numa viagem que ela fez entre a Suíça e a Áustria, passando pelos Alpes. Então ela tenta descrever nessa música os eventos que acontecem numa montanha, né? O gelo que derrete, um galho que cai, um animal que aparece, tudo. E eu estava assim, é uma música, se você olhar a partitura dela, deixa eu ver onde é que está a partitura, ela usa basicamente cordas soltas e pizzicatos de mão esquerda.
Então, é uma peça que assim, também traz muito poucos elementos. Está na página 39, tem que voltar bastante, mas acho que vale a pena para o pessoal dar uma olhada. E apesar de ter uns ritmos, né, interessantes na mão esquerda, tudo, mas e a dinâmica na mão direita, então você tem que ter essa grande independência das mãos, tudo. Mas mais que essa questão técnica, o que me preocupava era uma questão assim, que ideia, o que eu vou passar, onde está essa montanha, né? Qual o som dessa montanha? Como que é essa montanha? O que eu consigo como intérprete, né, realizar com isso aqui? Para além, né, dessa questão técnica, né? A questão técnica eu tinha resolvido, agora eu estava procurando resolver isso aí enquanto música mesmo, né? Que é o que nos interessa. Aí, se você puder voltar de novo, Ricardo, para a página 66, que é para a gente ver aquele pavilhão, que isso veio para mim, isso se resolveu para mim, porque quando você tá num processo criativo de sonoridades, de busca, de interpretação de uma obra, tudo que você faz na vida vai contribuir para isso. Então, o que aconteceu? Eu fui visitar o Museu de Inhotim, né, que fica em Brumadinho, Minas Gerais. E lá tem esse pavilhão, que é o Sonic Pavilion. Esse Sonic Pavilion são microfones geodésicos que estão colocados na Terra, captando o som da Terra, da movimentação. Então, movimentação de um grãozinho de areia a 200, 300 metros embaixo da Terra. Então, a movimentação de um grãozinho de areia que cai, algum bicho, né, que tem lá embaixo da Terra, não sei como é que diz isso, né, só minhoca, né, se movimenta lá. O próprio movimento da Terra. Então, a sonoridade que veio quando eu entrei, e fica as caixas de som reproduzindo esse som desses microfones que estão captando lá embaixo. Então, essa sonoridade, quando eu entrei, eu falei, nossa, é exatamente isso. São as cordas soltas do contrabaixo, eu já encontrei. E depois ficou fácil associar os eventos aos pizzicatos, as coisas que acontecem com a mão esquerda. Então, para mim, enquanto intérprete, eu tinha resolvido essa questão, tinha conseguido resolver essa questão para essa música, para o Dberg. E eu fiquei muito feliz com o resultado, que está aí no CD também, né, do Dberg. Não sei se você quer colocar um pedacinho, só talvez o comecinho. Você está com ela aí, Ricardo? Posso colocar, já vou colocar aqui. Só um qual pedacinho. Dberg? Dberg, é. Tá, deixa eu só ver aqui para... Opa! Existem muito... Calma aí, que está entrando a propaganda aqui, calma aí. Tranquilo. De ir na festa com seus amigos, mas o InDriver é a mais confortável delas. Beleza.
Legal, Ricardo, legal. Foi só para a gente ter uma ideiazinha. Aí eu gostaria de. Se alguém tem alguma questão, é só falar, hein, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa. Aí, se ninguém pergunta nada, eu gostaria de falar um pouco do adágio, sabe? O adágio, se puder colocar na página 47, esse quarteto de contrabaixos, ele foi escrito em 2000 para um quarteto de Lisboa, e só que ninguém tinha feito a estreia desses. O pessoal pegou essa partitura e não estreou, não. Quer dizer, eu que realizei a estreia mundial dessa peça aqui no meu recital, sabe? E como eu te falei, eu tive com o Gabriel Roberto, que era meu aluno na época, o Cícero, que o Cícero agora está na Filarmônica de Goiás. O Gabriel Roberto tocou também na Filarmônica de Goiás. E tinha também puxa vida, o contrabaixista americano que chegou a tocar na Filarmônica de Minas Gerais. Agora me fugiu o nome dele. Na época eles estavam todos no Bacarelli e a gente ficou 6 meses estudando esse repertório. Tudo escrito, ó, nota por nota, você pode ver, tem várias partes aí e a quantidade de indicações, a partitura é tradicional, mas se você não ler a bula antes, você não consegue entender nada, porque tem muita realmente técnica estendida. Mas eu queria falar desse aspecto do ruído rosa, está na página 47. Então, dentro da minha pesquisa, como o compositor disse que uma das premissas dele foi seguir o ruído rosa, eu fui procurar o que era o ruído rosa, né? E eu encontrei essa pesquisa aqui desse professor de física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Morse, onde ele fez análise espectral do ruído rosa, né? Então, o ruído rosa é isso. Ele começa muito intenso, num pico muito alto, ele tem um caimento, ele tem um crescimento de novo um crescimento, uma caída muito grande, e depois ele cresce mais um pouco para o fim. Aí eu fui descobrir também, Ricardo, que esse ruído rosa, essa análise espectral do ruído rosa, é usado em Hollywood. Imagina só, pelos grandes roteiristas de filmes de aventura, pelos filmes de blockbuster, que eles falam, os filmes que fazem muito sucesso. Eles começam o filme também assim, sempre numa coisa muito intensa, dá uma caidinha, fica intensa de novo, aí depois vai ter quase um pico lá em cima, vai cair bastante e vai subir de novo. Quer dizer, é uma coisa que é usada. Eu comecei depois também a usar isso. Você pode usar isso, por exemplo, para fazer um programa de recital. Sabe? Você pode começar com uma peça muito forte, depois diminuir, depois vai de novo, depois cresce, depois usa uma bem lenta no meio e termina assim também com uma mais forte, sabe? Então eu percebi que esse ruído rosa ele está por trás de muitas ideias e a gente foi trabalhando dentro isso aqui foi esse análise espectral serviu de base depois que a gente tinha resolvido as questões técnicas que foram muitas, acho que foi a peça mais difícil que eu já toquei na minha vida. Eu já trabalhei, aí a gente tentou colocar musicalmente isso aqui, dentro dessa análise espectral, sabe? E eu cheguei a mandar essa música depois para esse professor, ele gostou muito, o Morse, o Philip Morse, lá, e eu falei para ele o quanto serviu para mim essa pesquisa dele, né? Essa pesquisa dele que foi, ela até me chamou a atenção, porque ela chamava realmente, deixa eu até olhar aqui na referência bibliográfica que eu coloquei ele, para dizer o nome da pesquisa dele, porque foi por isso que eu cheguei, que, se não me engano, é o ruído rosa como música que ele fala. Deixa eu achar aqui, tem muito anexo aqui também, sabe? Isso aqui. Cheguei. Isso está bem lá na frente. Então, ó,
O artigo dele é um artigo que chama Música como Ruído. Foi por isso que eu consegui chegar nisso aí. Então, o próprio Moore já sabia que o ruído rosa ele pode ser utilizado como um ruído musical, né? Uma coisa que faz parte, e que é uma coisa muito presente na música contemporânea, né? Porque exatamente é isso, esse aspecto da música, ele não busca só o belo, assim, aquela coisa, aquele som acabado, aquela coisa maravilhosa. Assim, o ruído também faz parte da música. O ruído é entendido como a música. A música ela engloba tudo, é uma totalidade. Você entende? É lógico que eu não vou chegar na orquestra sinfônica e tocar um Beethoven com ruído. Isso não teria nenhum sentido, não teria nenhum cabimento. Por isso que você tem que sempre contextualizar as coisas. Você tem que estar sempre contextualizando. Dentro desse contexto da música contemporânea, o ruído é muito bem-vindo. Assim como eu fiquei muito grato de ouvir isso quando eu fui tocar com contrabaixos com corda de tripa, com o professor Ricardo Kanji, que quem conhece sabe que ele é um dos maiores referências para a música orientada historicamente, né? Ele que foi, não, ele é ainda da orquestra do século XVIII, tocou com Hans Bruggen, foi professor na Holanda, tudo uma sumidade, né? O Ricardo Kanji. E eu tocando com ele, e eu comentei, né, que a corda de tripa às vezes gera muito ruído. Ele falou: isso é muito bem-vindo na música barroca. Esse ruído faz parte da sonoridade. Aquilo também foi uma libertação para mim, sabe? Entender isso. Porque é uma coisa natural da corda. Você, enquanto instrumentista, você está o tempo inteiro tentando. A gente é muito ligado e formado, né, para tocar em orquestra sinfônica, ou contrabaixista em geral, em limpar, em ter aquele som limpinho, né, sem nenhuma sujeira, tudo. É um trabalho que a gente deve fazer, realmente, a gente deve ter essa sonoridade, porque grande parte do repertório que a gente vai enfrentar pede essa sonoridade. Só que a gente não pode fechar os olhos, e principalmente os ouvidos. A gente não pode fechar os ouvidos para as outras sonoridades que existem também, e que são importantes e que complementam a gente como enquanto instrumentista, que nos dão, assim, nos dão liberdade, que nos capacita mesmo enquanto instrumentista, né? Se você quiser pôr um pedacinho do Adágio, eu acho que é bem-vindo também, né? A gente comentou bastante dele aí. Eu acho que o Adágio é uma obra, puxa vida, fundamental, que todo contrabaixista tem que conhecer, deveria estudar. Todo mundo deveria estudar essa obra em classe, sabe? Está na página 43, tem o pedaço, como essas partituras. Oi, desculpa, eu achei que era para botar o áudio e aí eu Sim, tirei a sim. Não, apresentação. não, desculpa, põe o áudio, sim, é melhor, é mais interessante que a partitura. Depois o pessoal consulta a partitura e...
Legal, Ricardo. Legal. Só para o pessoal ter uma ideia. Essa peça é para 4 contrabaixos, é isso? Isso, é um quarteto de contrabaixo, isso. Massa. É uma peça incrível, muito incrível. E esse compositor é premiadíssimo. Ele estava até 2019 como professor de composição na UFMG. E atualmente ele está na UCLA, na Universidade da Califórnia. A Universidade da Califórnia veio aqui e levou ele para lá. É um grande compositor, premiadíssimo na Europa, tem muitos, muitos prêmios. Um grande privilégio ele ter escrito para o contrabaixo, assim, né? E ele tem outras obras também para o contrabaixo. Em breve aí eu estou tentando escrever um edital aqui para conseguir. Estou com uma obra dele aí, onde tem uma projeção no instrumento, chama Bass on Fire. Enquanto eu estou tocando, o contrabaixo começa a pegar fogo. Vamos ver se dá certo da gente realizar essa obra. Acho que vai ser uma coisa bem legal. E esse é um outro aspecto, né, da música com técnicas estendidas, que é o aspecto performático mesmo, né? É muito importante também, por exemplo, nesse quarteto, havia todo um gestual que a gente utilizava para poder manter, saber que a pulsação, onde estava a pulsação de cada um, para não ficar no ar. Então é muito importante você ter o gesto muito claro e muito visualmente também que apareça realmente, né? Então é um aspecto muito importante também dessa música é a performance. A performance é o aspecto performático mesmo do momento, né? E como você se coloca, a sua presença de palco mesmo, né? Como você se coloca no palco. Isso é bem, bem importante. Bom, se ninguém tiver nenhuma colocação sobre isso até agora, a gente pode ir para o último item lá, que é a questão pedagógica, né? A aplicação disso tudo na pedagogia do instrumento, né? Que para além desses ganhos enquanto intérprete, eu passei a utilizar isso tudo a partir da página 70. Eu parti 72, na verdade. Eu comecei a utilizar isso, como eu falei no início da minha explicação hoje, na iniciação ao instrumento. Então, na primeira aula, eu nunca recusei nenhum aluno. Todo mundo que chegava na minha sala, eu fazia entrar, dava o instrumento na mão dele e falava, tira algum som. Eu só fazia isso. Se o aluno ficava um pouco inibido, né, travado, eu começava a tocar para ele imitar um pouquinho. Através da imitação, ele ia se soltando, ia tentando algum som. Então, dentro desse procedimento pedagógico, aí na página 74, a gente elaborou uma tabela. Eu com os meus alunos, a gente elaborou uma tabela de técnicas estendidas que a gente estava utilizando ali na aula, né? Então, dentro dessa tabela, eu coloquei o nome que a gente usava em aula, está em português, e do lado esquerdo, o nome que é utilizado, né? O nome visual em inglês. Então, o movimento vertical com o arco, a gente chamava de som da porta. Que aquele... Você põe o arco com pressão, né? Muita pressão, e gira ele em cima da corda. Som flautado, assobias, batidas. Pizzicato Bartók, por exemplo, eles chamavam de som da bala, porque estava num contexto do lugar que eles viviam, né? Os sons que eles absorviam. Então, eles falavam, professor, isso parece som da bala. E eu acho muito importante isso, porque você percebe, você consegue chegar a aspectos sociológicos até através da técnica estendida. Se eu tivesse ali só preocupado com a técnica tradicional, quando que eles iam poder falar de um contexto deles, assim, né, social? E por aí vai, né? Tocar em cima do estandarte era o som do navio, corda solta brigando, vassourinha, quando você faz um movimento vertical, com um arco em cima da corda. Então foi uma época de muito aprendizado para eles e para mim também, né? E
Eu lembro que eu tinha começado esse processo com eles, tinha uns 2 meses mais ou menos. Houve uma apresentação da Semana Musical, Semana de Educação Musical lá na Unesp, e a professora Marisa Fonterrada, que sabia que eu estava realizando um trabalho assim, convidou para eu levar os meus alunos lá. Então, com 2 meses, eles já fizeram uma apresentação pública em uma universidade. Aquilo foi de uma motivação muito grande para eles, sabe? Foi uma coisa assim fantástica. E eles tocaram uma peça, é uma pena, eu não consegui colocar uma foto aqui. Eu tinha que ter feito uma foto e colocado aqui na minha dissertação, mas eles tocaram uma peça que está aqui, na página 80 está a partitura dessa peça. Eram cinco pessoas, eram 5 pessoas tocando em um contrabaixo, sabe? Então tinha. Olha lá, o Henrique tocava. A partitura fala assim: é samba de Deus. O Henrique toca corda. Ele falou isso, corda presa, mas essas cordas soltas, só em ré. O Daniel fazia batida e a Salsi, que era outro menino, também fazia batida. O Matheus tocava corda solta, em pizzicato, e a música, e daí começava a letrinha aqui da música, né? E eles cantavam. Então, enquanto os 5 tocavam no contrabaixo, assim, cada um batendo, outros tocando embaixo no estandarte, outro tocando a corda solta, se dividindo assim, tinha uma que ficava com o arco, fazendo só um ritmozinho, e eles cantavam essa música aqui, uma melodia que eles inventaram com essa letra aqui. E foi assim, foi incrível, porque isso deu uma grande motivação para eles. Eles perceberam que eles eram sujeitos musicais, que eles tinham uma capacidade musical. Então, o que acontecia? Depois de um tempo assim, que eu ficava uns 6 meses trabalhando com ele, e eles ganhando esse corpo de estarem com o instrumento ali, junto com o instrumento, eu começava com o material tradicional. E eles conseguiam manter o mesmo nível de motivação que eles tinham antes, quando você introduzia o material tradicional. Eu começava pela primeira posição, né? Primeira posição, quarta posição, depois a terceira posição. Para usar as posições que têm harmônicos, né? Que tem mais harmônicos e que vão ajudar a formar melhor a mão. E que tem as tonalidades para tocar com as cordas, né? Se a gente começa na meia posição, aí é para o contrabaixo tocar na banda, que também é legal, tocar na banda sinfônica, também é bom, mas provoca muita tensão, né? Tocar as tonalidades em bemol e tocar com instrumentos de metal, que são muito fortes. Então, se você começa com toda essa tensão, eu acho mais difícil, né? Acho que é melhor a gente sempre. É muito importante a gente ter essa consciência corporal de tocar um instrumento, né? De forma mais relaxada possível desde o começo. Então, por isso essas tonalidades, né? Da primeira posição e da quarta posição, principalmente, você tem o sol maior, o ré maior, o lá maior. Sol maior e ré maior, basicamente, né? Que você vai poder trabalhar com os outros instrumentos de cordas também, né? Tocar na orquestra, tudo. E aí, bom, e aí no fim nos anexos eu coloco uns depoimentos deles, tem muita coisa aqui seguindo assim. Essa dissertação, deixa eu fazer um pouquinho mais de propaganda, né? Eu fiz propaganda do CD aqui, ó. Você já pôs agora. A dissertação também virou livro, sabe? A dissertação ela foi publicada pela Unesp, foi indicada para publicação e ela ganhou um formato de livro, né? Está aqui. É um livro que foi publicado pela editora Unesp, é facilmente encontrável aí nas livrarias virtuais, tudo aí que trabalham, né? A revista Concerto também vende isso. Bom, Ricardo, essa foi a explanação, assim, assim, resumidamente, né, que a gente pode falar aí, e o assunto, a gente pode ficar aqui horas, né, assim, principalmente, assim, eu acho importante as pessoas se manifestarem também, se colocarem suas dúvidas, né, aproveitarem aí. Sim, claro. Muito obrigado, Alexandre. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito? O que acharam, né? A gente tem muita aluna aí que talvez não tenha ainda tido alguma experiência com esse tipo de música, né? Qual impressão vocês tiveram, né, com uma música que mistura a música eletrônica, né? Qual a impressão que vocês tiveram, o que acharam? Tá livre, podem falar à vontade, perguntar.
Tá todo Eu vou- mundo tímido hoje? Alô, alô, alô. Fala aí, Tito. Tito, você ia falar alguma coisa? É o microfone aqui que tá meio... Agora estou ouvindo, Tito, você, tudo bem? Tá desligado de novo seu microfone, Tito. É. um processo aqui. Tá me ouvindo? Boa tarde, Alexandre. Sim, Parabéns. boa tarde, boa tarde. Parabéns Boa tarde, Cícero. por Obrigado. esse privilégio também de estar ouvindo, como o professor falou, né? Essa experiência de ver esse contrabaixista pilejando assim, tirando esses sons. Rapaz, show de bola isso aí, viu? Sim, É sim. impressionante. É coisas que a gente vê, né? A disponibilidade de estar praticando o instrumento e há várias formas, né? De Sim. tocar. Isso aí foi impressionante. Esse glissando aí, adorei, viu? Esses Sim, sons sim. de ruídos, como você fala, a gente fala assim, tá sujo, esse som não vale. Que nada, rapaz. É balela isso. Alguém que diz, né, que tá sujo o som, que tal. Mas Então, Tito, assim, só para complementar isso que você falou, é que assim, tudo tem um contexto, você entende? Então, dentro desse contexto, isso é plenamente válido, é aceito e bem-vindo, essa sujeira, né? Ela, não é que a gente busca isso, mas se ela acontece, ela como se diz, não é isso o princípio, isso não importa, você entende? Isso está dentro do contexto, você entende? Mas se quem ouvir vai dizer, rapaz, é outra realidade. Porque assim, é você sempre usar isso com um sentido musical. Quando você coloca o sentido musical à frente das coisas, é mais importante do que o técnico, do que está acontecendo tecnicamente, é a música, é o sentido musical. Esse é o objetivo. Mas desculpa te interromper, pode continuar. Não, o tornar equilibrado isso, tá sempre reproduzindo, isso aí que eu achei fantástico mesmo. Rapaz, um equilíbrio muito fantástico. Parabéns mesmo. Obrigado, muito obrigado. Procure ouvir, Tito, entra lá no meu canal no YouTube, procure ouvir uma música chamada Gestos, que está no CD também. Ela é para contrabaixo, clarinete e trompete. Tem hora que você não sabe qual instrumento está tocando. Foi uma peça que eu desenvolvi também com um compositor, e ele usa tantos harmônicos, tem hora que você não sabe qual instrumento que é. Que se confunde, que ele se confunde tantos timbres. É incrível, assim, é uma coisa mozartiana, quase. Exatamente. Pô, e aí, coisas que tem que se absorver mesmo, para a gente. Isso eleva bastante. A professora Voila está aqui, querida, comentando. Ela falou que deve ter sido muito libertador para mim. Foi muito, Voila, foi demais. Assim, a minha cabeça, não só como músico, como pessoa mudou a partir disso, sabe? Eu passei a ser uma pessoa mais inclusiva, a ver também, a partir do momento que você consegue olhar, ouvir outras sonoridades, você olha e vê outras coisas do mundo também, sabe? Então, eu acho que a gente, às vezes, na universidade tem 4 anos para lidar com a graduação, é muito pouco, passa muito rápido. Então, a gente tem que, desde o começo, enquanto está trabalhando no Concerto de Dittersdorf, trabalhe também as sonoridades contemporâneas. É importante. Não vamos deixar lá para o último ano pegar uma pecinha e conseguir, sabe? Eu sei como é, já fui professor também na graduação. Não dá tempo, passa muito rápido e você não vê isso. Então tem que, desde o começo, já, enquanto está trabalhando a sonatinha barroca, já trabalha também nisso. Traz uma peça brasileira, já traz, sabe? A gente tem que fazer os alunos assim, falar, professor, nossa, é muita coisa, eu não aguento, mas o aluno tem que estar assim o tempo inteiro. Ele tem que estar assim o tempo inteiro, se sentindo mesmo afogado, porque daí ele vai conseguir nadar e botar a cabeça para fora
e respirar, sabe? Assim que tem que ser mesmo. Agradecido aí pela dissertação. A avó, ela fez aqui mais um comentário, né? Alexandre, Sim, querido, sim. você deve ter passado a vivenciar uma viagem a cada partitura, a cada Sim, pensamento, a cada sim, projeto. Muito sim, demais sim. isso. Sim, sim, foi muito. Era assim, uma época, como eu falei, eu ficava assim, aquilo, eu estava no processo, entende? Aquilo tomava conta de mim em todo lugar que eu ia, com todo mundo que eu conversava. E daí é um pouco de Jung isso, né? Jungiano isso. Daí tudo vem também. Aí o universo também começa a conspirar, começa a vir as coisas para você. Enquanto você está na busca, está procurando, o universo também vai te mandando as coisas, sabe? Para mim foi realmente um divisor de águas, assim, né? Da minha forma como me coloco como músico perante o mundo e assim acrescentou muito na minha performance na orquestra também, ampliou muito a minha capacidade de escuta, porque a orquestra é o tempo inteiro a capacidade de escuta. Você está exercitando a sua escuta o tempo inteiro, se escutando seus colegas do naipe, escutando os naipes de cordas, escutando a orquestra inteira. E isso ampliou muito a minha capacidade de escuta, né? Esse trabalho com as técnicas estendidas. Eu realmente sou entusiasta disso, porque eu sei da transformação que ocorreu em mim e na transformação que ocorreu com os meus alunos também, né? Eu vejo que para os alunos também foi importante, foi muito motivador, né? Parabéns, Alexandre, pelo trabalho. É realmente muito interessante, né, esse trabalho. E a gente pensar que, né, a música eletrônica e as músicas aleatórias, né, isso tudo já tem mais de um século, né, não é novo. E ao mesmo tempo é tão novo para a gente né, nos dias de hoje, né, e contrabaixistas mesmo. A gente não tem essa... A gente não toca esse tipo de música com frequência, nem mesmo as orquestras, as grandes orquestras que poderiam estar executando mais repertório desse tipo, não tocam, né? Então é um repertório que, não falando dessas peças de contrabaixo literalmente, mas é um repertório que já tem século, né? Já é um repertório antigo, entre aspas, né? Se a gente for pensar nas técnicas de aleatoriedade e da música Sim, futurista sim, e da música sim, eletrônica mesmo, né? Quando se usava os samples. sim, Isso Ricardo. é muito anterior à modernidade do computador atual, que obviamente amplia muito mais essa As capacidade, possibilidades. É. as Sim, sim. possibilidades. Sim, isso é muito antigo e cada vez mais vai estar presente. Então, por isso que eu acho que os alunos têm que criar essa familiaridade desde logo. Assim, a gente está atrasado, a gente está que nem a vacina. A gente está atrasado. Já tá todo mundo vacinado, já tinha, todo mundo tinha que ter tido contato com a música de técnicas estendidas, porque cada vez mais vai estar presente. Porque, como eu te falei, é uma ampliação da linguagem. Quando o compositor sente necessidade, ele vai buscar de alguma forma aquilo, sabe? Se ele tiver um intérprete próximo, aquilo vai ser mais, como a gente costuma dizer, idiomático. Se ele não tiver, ele vai inventar alguma coisa lá que depois você, enquanto intérprete, vai ter que se virar também para realizar, né? Então isso tudo está ligado com a linguagem e assim a linguagem da música tem se ampliado, né? Cada vez mais e isso começa até a entrar em concursos, né? Hoje em dia, muitas vezes, dependendo do lugar que você for, o concurso que você for fazer, pode ser pedido coisas assim também, né? E de qualquer forma, isso vai contribuir muito para você enquanto intérprete. Vai te trazer uma libertação para tocar um Dietersdorf, para tocar um Bottesini e um Kossevitsky, porque você vai entender mais sobre o tempo musical, você vai entender mais sobre fraseado, você vai entender mais sobre sonoridade, você vai entender mais sobre o instrumento. Você percebe? E tem que desmistificar, assim, a gente fala, nossa, música de técnicas estendidas, ai que coisa complicada. Até você falou que queria ver a partitura, né, dessa música eletrônica. Você viu a simplicidade que é? Você entende? Como eu falei, não é menos desafiador. Às vezes pode até ser mais desafiador.
Sim, Mas não parece ser é. bastante desafiador. Então, Inclusive, sem às dúvida, porque vezes você tem que bastante criar. trabalhoso, né? Não, é Pensar sim, e construir a peça como um todo, né? É bastante trabalhoso. exatamente. Exatamente. Você tem que ser criativo, você tem que usar a sua criação, que é algo que também nos é tirado enquanto na formação. A gente não tem criação, a gente só tem. A gente é trabalhado para ser um mero reprodutor. Né? E, na verdade, não, a criação é fundamental. Os músicos sempre improvisaram, os grandes músicos sempre foram grandes improvisadores, sempre compuseram. A gente tem que retomar isso, a gente tem que, sim, fazer o repertório tradicional, garantir o repertório tradicional e depois ultrapassar isso, sabe? Ultrapassar. A Voila falando aqui, querida. Muito querida, Voila. Professora Voila, grande professora. Eu vou ler aqui o que a Voila escreveu, porque eu não tenho certeza, está gravando, mas eu não tenho certeza se aparece o chat na gravação, então vou ler aqui. Adorei te ver, Alexandre querido, obrigadíssimo e parabéns pelo trabalho, pela aula e pelo incentivo contrabaixístico de hoje. Faz muito bem ver esse entusiasmo. Acho que todos nós precisamos achar nossos caminhos. Fico feliz que você tenha encontrado mais esse caminho no contrabaixo e na música, e ampliado as nossas estradas. Obrigado, Ricardo, querido. Beijos para vocês. Beijos. Beijo, Voila. Obrigado Voila, também. querida, um beijão, Voila, Sempre querida. presente Você, nas aulas, sim, sempre a Voila dando é incrível. contribuições, também super Sim, entusiasta sempre. grande colega, Muito grande obrigado, professora, Voila. prazer. Prazer, sim, prazer mesmo, Voila. Muito obrigado também. Eu acho que é isso. Vamos ficar por aqui. Tá Gostaria de certo. agradecer. Já está 5h44 já. Sim, sim, Muito perfeito. obrigado, Alexandre, por toda essa explicação, né? Por todo esse entusiasmo, né? Em explicar e em dividir com a gente também, né? Essa sua experiência com essa música, né? Que é tão Sim, desafiadora mesmo, né? E tão interessante também, né? E que no Brasil hoje poucas pessoas fazem, né? Assim, o que eu tenho conhecimento, você e a Sônia Rai também, que faz esse trabalho com esse tipo de música, né? São poucos contrabaixistas que se dedicam a estudar essas músicas, né? E a gravar, e a fazer apresentações também, e a divulgar essas músicas, né? Então, eu gostaria muito de agradecer, parabéns pelo trabalho. E muito obrigado. Se você quiser dar suas sim. últimas palavras. Sim, Ricardo, eu agradeço muito o convite de novo para você. É um prazer estar assim, com o professor e a classe, né, dessa grande instituição que é a UFBA. Eu tenho muito respeito pela UFBA. Sempre formou grandes músicos, sempre teve grandes professores, né? Um prazer realmente e dizer que a gente está sempre à disposição para o que for necessário. A gente pode falar mais para frente de outros assuntos e que, assim, o mais legal de tudo isso é essa paixão pelo nosso instrumento, né? E saber que não existe só uma maneira, existem vários, os caminhos são vários. O importante é estar caminhando, né? São vários caminhos que existem, todo mundo tem que encontrar o seu e ir caminhando. Eu queria fazer um último pedido, assim, Antes para do todo mundo. pedido, eu digo, a UFBA agradece por deixar sua marca registrada. A gente agradece. Muito bom, obrigado, Parabéns. gente. Não, o pedido é assim, quem não conhece ainda, entra no meu canal no YouTube, se inscreve lá, tem bastante material lá, tem filmezinhos que eu já fiz. Eu tenho trabalhado muito com dança, eu tenho composto, tenho feito composições para teatro também. Então tem muita coisa lá, tem outras formas, são outras formas da gente ver o nosso instrumento, sabe? Eu estou levando o nosso instrumento para o cinema, estou levando o nosso instrumento para o teatro, estou levando o nosso instrumento para a dança. Então são outras possibilidades, a gente sabia que não existe só a orquestra sinfônica, que não existe só o Dittersdorf e o Kusevitsky, sabe? A gente passa pelo Dittersdorf, pelo Kusevitsky, mas a gente tem outras possibilidades no mundo. E cada um tem que achar a sua possibilidade, sabe, gente? O mundo é muito amplo e ele tem muitas formas de acontecer. E todas são válidas, tá bom? É isso. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Um beijo para todo mundo.
E a gente se fala em breve, se vê em breve. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado mais uma vez, Alexandre. Valeu, E gente. parabéns pelo Saúde, trabalho. mais saúde sempre. Isso aí. Isso aí. Se cuidem todos, por favor. Usem máscaras, não Isso. aglomerem, por favor. Isso. Fiquem em casa, Fiquem em casa. quando puderem. Ontem acabei de perder um amigo, rapaz, um colega de tempos, Marivaldo, tocou num projeto lá aqui da Neus de Bar, faleceu isso. menos de 30 anos de idade, tocava violino, Muito triste. Muito triste. foi embora jovem. Então Sinto se muito, cuidem Tito. todos. Meus sentimentos aí. É isso mesmo. Meus pesos. Triste. Tá bom, gente. Até Tchau, mais. tchau. Grande Tchau, abraço. saúde a todos. Um Até. abraço. Tchau, tchau. Tchau.